Maria Ladi Laranjeira de Melo. Nasceu na cidade de Pilão Arcado, Bahia, no dia 21 de fevereiro de 1943. Em 1978, a população da cidade foi transferida devido à implantação da barragem de Sobradinho, no Rio São Francisco. Ela deixou Pilão Arcado aos 5 anos de idade e veio para Minas, acompanhada da família, pois o pai havia arrumado emprego em uma empresa daqui, mas não fixou residência e pouco tempo depois foi morar no Rio de Janeiro, onde tinha vários parentes. Mais uma vez, com destino traçado, voltou a Minas Gerais e estabeleceu definitivamente moradia em Betim. Há muitos anos atrás, a gente vê na televisão que eu acho que eu nem era casado. Isso tem mais de 30 anos. Era uma Telefunken preta que o pai tinha comprado. Justamente uma semana depois, deu uma seca, que a barragem de Sobradinho baixou. E apareceu a torre da igreja. A torre da igreja. Ela chorou um tanto vendo aquela foto. Chorou um tanto vendo a torre da igreja. Meu nome é Dalmo, da Conceição de Assis. João Paulo Martins Batista Silva. Eu me chamo Marquele Faria. Eu sou a Amelinha, quer dizer, vulgo, né? Porque meu nome é Amélia. Eu sou a Marli. Meu nome é Gilberto da Silva Santos, né? Meu nome é Charles. Meu nome é José Lúcio Nunes. Meu nome é Israel de Jesus Pinto. Sou Matheus Antônio de Araújo. Meu nome é André Luiz de Jesus Bueno. Meu nome é Elisier Borges Marcelino. Meu nome é Laís Lene da Silva Diniz. Everson Leandro, mais conhecido como Bimbo. Eu sou o Ney, aqui de Betim, né? Meu nome é Nádia Paiva. Meu nome é Romeu Gonçalves Carneiro. Meu nome é Anselmo. Meu nome é Rosilma Ferreira Santos. Zilda Ângela Eustáquio. A gente é antigo aqui no Congado, né? Eu sou neto de Aquino Colau, que fundou o Congado em Betim, trouxe de Vianó para cá. Meu avô era novo ainda quando colocou ela. Novo não, assim, tinha o Jaquino Colau velho e o novo. Aí o novo colocou a Ladi, ela está mais ou menos uns 50 e poucos anos com a gente. Uma pessoa branca que entrou no Congado e está com a gente aí, uma pessoa que sempre dava apoio, lutadora com o Congado. A gente só tem que agradecer ela. Uma pessoa maravilhosa, a gente até sente emoção de falar sobre ela, é um grato que deixou pra gente o Congado. Ela disse, se não me falha a memória, ela veio para aqui na época dos anos 60, o pai dela, o Pedro Laranjeira, veio numa empreiteira para a construção da Petrobras, me parece que foi nessa época, e ela chegou aqui e envolveu nesse trabalho de igreja, ajudando também. Eu conheci a Ladi quando ela veio trabalhar na Funarb com a gente, né? Eu lembro que eu fiquei fascinada com as fotos que a Ladi mostrou dos carnavais que tinha em Betim. Então a gente começou a trabalhar juntos em alguns projetos, né? Porque a Ladi foi muito ativa em várias áreas de Betim. Eu vi a Ladi pela primeira vez no ano de 2006, numa apresentação do Coral Canto Livre. Foi na igreja Nossa Senhora do Carmo, aqui no centro de Betim. E eu lembro que, dentre os muitos coralistas, a figura dela me chamou muita atenção pela animação dela. E eu vendo todo o movimento dela ali no meio da apresentação, fiquei bem curioso, porque eu estava começando a participar de um projeto similar ao Canto Livre, e era o mesmo maestro, então conversando com ele eu perguntei quem é aquela senhora, e começamos a conversar sobre ela, e poucos meses depois eu fiz parte do Coral Canto Livre de Betim. Eu fiz amizade com os filhos dela, os filhos, as filhas, que éramos mais ou menos a mesma idade, né? E depois, com o tempo, frequentando a casa deles, e
né, amizade com eles. Naquela época, Betim era bom, porque era uma cidade bem aconchegante, era pequenininho. Eu passei a ser mais amiga dela e do João, do marido dela também. Primeiro contato com a Ladi, né, por assim dizer, oficialmente, 2003, com a vinda dela para a Funarb, quando ela assumiu um cargo para trabalhar com essa questão, né, das culturas populares. Fazer esse elo entre o poder público e a comunidade a partir de uma promessa do então prefeito. Mas eu já ouvia falar da Ladi de muitos anos. Quando eu comecei a ter mais contato com a Ladi, ela já tinha perdido o esposo, né? Então ela estava só, ela e os filhos. E é como se ela estivesse, né, sendo a mãe e o pai de todo mundo, né? Quando eu comecei mais a ter contato de sair, de ver eventos, até mais sozinho, e sempre estava vendo ela ali na Casa da Cultura. Então vamos pensar ali desde 94, 95. Sempre gostei muito de ir para a Casa da Cultura. Então eu tinha várias conversas com ela lá. Eu fiz capoeira uma vez, né, uma época na Casa da Cultura. Eu já fiz teatro uma época. Eu me lembro que eu dormia algumas vezes naquela casa porque eu conhecia a família toda. Eu era quase que um filho dentro da casa dela. Ladi, eu conheci ela na Casa da Cultura, na época que eu transitava lá com cursos que tinham de iniciação teatral, o próprio Capela Nova, que ensaiava lá. Ela também conhecia muito a minha família, a família da minha mãe e do meu pai. A Ladi era uma mulher guerreira, forte, de coisas religiosas, até então congado. Onde eu conheci ela foi na festa de Santo Antônio, e ela já tinha um fervor por aquilo, né? E já comentava com a gente que as festas eram muito bonitas, e ela gostava de fazer os ensaiozinhos. Nós tínhamos que chegar aqui na igreja em volta das 5 horas da tarde para fazer os ensaios para a coroação de Santo Antônio. E de 5 horas da tarde ia até a hora da coroação. Depois da coroação, ela falava, agora vocês podem ir embora. Aí ela trazia pipoca para dar pra gente comer. Eu sempre tive um sentimento muito gostoso por ela, como eu te falo, como se fosse mãe mesmo, porque para mim é a representação que ela teve para mim, sabe? Lógico que uma é a minha mãe, mas assim, uma pessoa que a gente tinha uma abertura muito grande, chegar a ver, né, às vezes conversar não só, né, nas horas boas e tal, mas nas horas, né, difíceis também a gente conversava, e ela conversava comigo e desabafava, e a gente tinha muito isso. Nós duas somos piscianas, ela de 21 de fevereiro e eu 27. E eu sempre ligava para ela de 21 e ela sempre me ligava de 27. O que me chamou a atenção foi justamente que era uma pessoa que eu via quase em tudo, sabe? Que acontecia lá na Casa da Cultura. A Funarb, na verdade, toda era a Casa da Cultura. Então, essa é a primeira lembrança que eu tenho da Ladi. E aí depois eu vim a conhecê-la mais de perto, né? E até trabalhar com ela. Está falando que meu filho vai ter algum problema e tal, não sei o quê. Eu vou fazer uma promessa. Aí não falei nada não. Fui até a igreja, então fiz a promessa e procurei por ela. Aí eu fui lá, não sei como é que faz o negócio, não sei que eu fui lá, acendi uma vela lá e pedi e fiz uma promessa. Ela falou, o que que é? Aí eu falei, por causa da minha gravidez e tal. Ela falou, que promessa que você fez? Ela falou, me conta. Eu falei, eu fiz para São Cosme e Damião, que é negócio de criança. Ela falou, já começou errado. Aí eu falei, como assim? Ela falou assim, mas você é besta mesmo, né? Você faz promessa, você nem sabe para que santo que você está fazendo. Aí eu falei, São Cosme e Damião das crianças. Ela falou assim, São Cosme e Damião e Dom, porque era um terceiro irmão. Todo mundo conhece a história de São Cosme e Damião, mas era São Cosme, Damião e Dom, que era o irmão mais novo. Aí eu falei assim, gente, eu não sabia. Ela falou assim, vamos voltar lá e renovar a promessa. Aí eu falei, tá bom. Aí eu sei que eu fui, comentei com ela. E eu sei que o primeiro ano meu filho nasceu, eu estava aqui. Aí eu fiz, que é o dia de São Cosme e Damião, dia 27 de setembro, distribuí bala, doce, esses negócios. E eu sempre fui muito assim. Eu sou essa de chegar, fazer e tal, mas na hora eu fico um pouco tímida, um pouco com vergonha. Aí eu lá disse, vamos me ajudar, vamos. Quando foi? Aí eu falei com ela que eu fiz por 3 anos. Mas depois eu falei, vou fazer por 7. Não, aí ela brincou comigo. 3 anos é muito pouco, vamos fazer por mais. Eu falei, 5? Não, 7. Eu falei, então tá bom. Eu falei, você vai fazer eu pagar uma promessa que era para 3 anos, para 7 anos. Ela falou, vai. Aí eu falei, como é que eu vou fazer? Aí o que aconteceu? Eu fui embora. Para onde eu fui morar não existia isso, de São Cosme e Damião.
que eu fiz? Eu falei, minha filha, agora você vai ter que me ajudar a pagar a promessa. E a minha cunhada fazia 2 bolos, que dava 100 fatias cada um, e pipoca e doce, aquele monte. Ela montava a mesa assim, ó. Aí daí a pouco eu ligava, ela falava, Marquete, não durou meia hora, 1 hora, ia tudo. E durante 7 anos ela pagou a promessa para mim. Eu só mandava entregar para ela tudo, eu comprava, mandava, colocava ali na porta da casa dela, eu mandava entregar bolo, torta, pipoca, pirulito, tudo, mandava entregar lá tudo, e ela ficava na porta da casa das crianças, passava, e era aquela maior alegria. O cara foi muito bacana. Eu conheci ela, eu ainda era criança, eu estudava no colégio Afonso Pena. Eu estudei com o filho dela, o Emerson. E uma professora, um dia, né, a gente era uma turma mais carente, ela fez uma campanha para a Semana das Crianças junto a gente. Então ela pegou algumas crianças, alguns alunos ali, para a gente trabalhar no comércio para arrecadar brinquedos, né, para o Dia de Criança. Então eram algumas lá. E a Ladi apareceu do nada, como uma mãe, a única mãe até que apareceu para ajudar essa professora. E aquilo me marcou, que ela era bastante atrevida. Então ela ia para a gente para o comércio mesmo, e foi um sucesso essa campanha. Eu não lembro da professora com ela, mas lembro do trabalho da Ladi, para você ter ideia, que foi muito interessante. A Dona Ladi era uma pessoa muito mística, sabe? Era aquela pessoa que avisava, aquela pessoa que tinha visão de uma coisa que ia dar certo ou não ia dar certo. Eu acho que era uma pessoa muito feliz. Ela não é daqui, né? Mas ela se tornou daqui, né? Tanto que foi reconhecido pela Câmara, né? Como um reconhecimento mesmo por esse amor e essa dedicação, essa preocupação com a cultura da cidade. Quando você nasce em algum lugar, é um acontecimento que você não controla. Mas quando você escolhe ser de um lugar, né, há ali uma decisão sua, ou seja, é um ambiente que você tem o controle e você pode dizer quero isso ou quero aquilo. Ela abraçava o povo, né? Eu acho que isso é uma coisa muito bacana nela, porque ela era muito isso. Ela era muito povão, sabe? Ela era muito de conversar com todo mundo. É uma honra para nós podermos conviver com gente como ela. Isso. Era uma relação muito gostosa, amigável, até mesmo familiar. Porque a Dona Ladi, ela não frequentava só o nosso reinado, só o nosso congado, o nosso Moçambique. Ela frequentava o nosso terreiro e a nossa casa. Festa de família, final de ano, sempre que ela podia, ela estava junto com a gente. E passou a ser uma pessoa da família. Bom, hoje, para falar sobre isso aí, a gente fica até meio sem jeito de falar, né? Dá até um aperto no coração, um nó na garganta. Porque ela era demais. Então, para ela, onde estava uma pessoa sorrindo, ela se sentia maravilhosamente bem. E quando ela via uma pessoa triste, ela queria saber por que a pessoa estava triste. A tristeza daquela pessoa passava para ela, só que ela transformava em alegria e voltava para aquela pessoa feliz. Eu gostava muito de ver ela desse jeito aí. Eu não sei nem explicar o que ela é. Tudo. Ela é tudo. Uma pessoa alegre, festeira, alegre, muito alegre. Guerreira. Porque a cultura da cidade para sair tinha que batalhar demais. Nada era fácil. É porque ela gostava mesmo, senão... O que eu lembro, ela sempre participou da administração pública, indiferente de estar lá, esse partido ou aquele. Ela trabalhou na área de educação, na área social, trabalhou na Promiv, trabalhou na extinta Funarb, né? E eu acho que ela era uma conciliadora também. Ela era povão, você entendeu? Ela era aquela pessoa que na área artística e cultural todo mundo passava, aquelas pessoas transitórias, e ela permanecia lá, sem bajular. É o instinto dela, era trabalhar em prol do povo. Uma mãe, assim, de um tamanho, de um amor imensurável pelos filhos. Uma esposa dedicada ao extremo, ao João. E uma amiga, assim, também, sem base. A Ladi era uma companheirona, amiga,
ótima mãe. É uma figura materna, né? Para mim era uma pessoa, era uma referência como uma avó também. Sempre muito educada, sempre muito receptiva comigo. E como eu era criança, então acho que ela tinha isso comigo. Sempre foi muito gostoso estar conversando com ela. Quando eu era novo, que eu fiz capoeira na Casa da Cultura, e foi quando eu comecei às vezes a conversar mais com ela, e a gente ficava lá dentro, vendo os artefatos da Casa da Cultura. Uma pessoa hiper acessível, hiper amiga, mas muito ativa. Porque a gente imagina a vovó na cozinha da casa da vovó, fazendo comida para os seus netinhos. Ela não estava assim, não. Ela é mega receptiva, sempre estava ajudando a casa dela. Ela pertencia aonde ela estava. Sabe? Ela não só aparecia, ela pertencia àquele lugar onde ela estava. Se ela estava ali, tinha alguma coisa importante para ela fazer. Ela era a referência de uma primeira pessoa que você sabe que ela vai te receber bem. Ela era muito mãezona, mas no sentido, se precisava cortar, ela cortava. E cortava mesmo, sem faltar educação, com muita educação, mas cortava mesmo. A avó. Porque muita gente tem de mãe, e ela para mim era a mais velha. Elinice, os meninos, eles eram mais velhos que eu. A avó. Porque a avó é acessível. Às vezes a mãe tá brava, mas a avó é acessível. A avó tá brava, mas ela é acessível. Da gente, uma mãe que a gente tinha, viu? A primeira mãe, Nossa Senhora do Rosário, a segunda vinha ela. E o bonito é que ela não era mãezona só nossa, era quem chegava, ela abraçava e era mãezona de quem chegasse. Quem precisasse de alguma coisa, ela é a mãe, ela foi a amiga, ela foi a mulher guerreira, ela é a inspiração. Só peço a Deus que eu seja metade da mãe que ela foi. Porque ser igual a ela, não vou conseguir, porque ela sempre foi lá em cima. Ela sempre foi a melhor, para mim sempre foi a melhor. Vendo que ela era uma mãezona, uma pessoa, um grande coração que queria abraçar a cultura de Betim, abraçar todas as pessoas que ali, né, necessitassem de estar próximo das artes, das culturas populares, das tradições. Um dos rostos da cultura de Betim chama-se Ladi. O que eu acho que se eu colocar uma palavra que vai ressaltar todas as qualidades, pelo menos para mim, mãezona. Sabe, ela é aquela mãezona de todos, independente de religião, cor, gênero, ou política, qualquer coisa. A Ladi, ela abraçava as pessoas de uma forma, para mim foi uma mãezona, tanto que ela brincava e ela me apresentava como filha. Ela me apresentava, ela tinha na cabeceira da cama dela a foto de todos os filhos dela, né? E ela tinha uma foto minha e de um outro amigo nosso também, que era muito amigo, que ela falava, que eram os filhos dela. E muitas vezes a gente chegava em algum lugar e ela falava assim, isso aqui é minha filha. Aí ela falava assim, é de coração, mas é minha filha. Ela era um ícone, ela era totalmente fora da casinha, mas ela era a pessoa certa, sabe? Ela era o ponto de equilíbrio ali para essas coisas. Teve um dia que foi muito engraçado, que na época, eu ainda novinha, foi quando eu comecei a ter mais contato com ela, amizade com ela. Aí eu fazia aeróbica de competição. Aí tinha uma festinha na igreja São Francisco, que ela tinha barraquinha. Aí eu saí, eu treinava no clube da Fiat na época, e tomei banho na casa dela e troquei de roupa lá. E esqueci uma roupa minha de ginástica. Mas não lembrei nunca mais. Se passaram 15 anos, um dia ela pegou para mim e me mostrou. Ela falou assim, aqui, tem um negócio guardado aqui. Ela guardava as minhas coisas que eu esquecia lá. Ela guardava, era muito interessante. Qualquer besteirinha, foto, qualquer coisinha, sabe? E tudo. Todo mundo, até lá em casa, sabia que era eu chegar, a primeira coisa que eu ia, mal via minha família e tal, e ia ver ela. E até os filhos dela falavam assim, gente, a marca do chegou, ela mudava. Quando eu chegava, ela mudava. Uma simplicidade enorme, assim, um acolhimento fora do comum. Companheiro ali de cultura dela, tanto no canto coral quanto no folclore ali, nunca senti que ela deixou com que isso influenciasse, né, na forma dela de agir conosco. Então, ela tinha esse acolhimento de mãe mesmo. Algo que ela talvez, teoricamente, não tinha obrigação nenhuma de fazer, mas era um instinto dela. Né? Uma mãe que deixa a casa por um filho na escola, deixou a casa por os filhos, vem adotar um monte de filho, um monte de aluno. Ah, cara, você pode saber que é uma pessoa do bem demais. Foi essa impressão que eu tive dela a vida toda. Não faltava ao trabalho,
ela chegava sempre com um sorriso, né? E gostava de contar piada. E ela me chamava de minha menina. E sempre, né, me dava um abraço. E eu vi, a Ladi era carinhosa, a Ladi era brincalhona, como eu disse. Não sei se é porque ela era uma mulher muito forte, né? Eu achava ela uma mulher muito forte, muito dedicada. Não conseguia ver nada negativo na Ladi. Porque não sei se é porque eu tinha muita admiração por ela, né? Então, mas quando a festa, por exemplo, as festas, né, terminavam, ela era só uma recepcionista que, né, que atendia as pessoas. No mais, ela era uma mãezona, aquela mãe mesmo, guerreira, né? Ela se tornou uma mulher alegre, né? Porque ela vivia, ela não deixava os problemas se abalar. Tinha os momentos, né, de tristeza, mas ao mesmo tempo eu acho que ela se envolvia tanto no trabalho que ela se tornava uma mulher feliz, ela era feliz. A própria gincana, eu era convidado às vezes para fazer uma interpretação de algum personagem ou alguma dança. A gente estava envolvido como convite, não diretamente ali no grupo. Meu pai trouxe a gincana para Betim. Quem fazia as tarefas era meu pai. Antes era assim, ela numa equipe, eu numa, ele na outra, ele noutra, cada um numa equipe. Cada um numa equipe, e ela em outra. A gincana chegava no final da noite, eles lançavam enigma para cumprir no outro dia. A gente decifrar o enigma, correr atrás da tarefa, preparar a tarefa para apresentar à noite. Aí eles lançaram uma tarefa especial valendo 3.000 pontos. Quem encontrasse o sino da igrejinha do Rosário. Adivinha quem encontrou o sino? Nós. Para um carro na BR. Aí o Silva falou assim, ô Emerson, vamos lá ver se é o sino? Ah, mãe, mas eu não aguento ir lá não. Mãe, a gente vai bater o sino. Se a senhora conhece o sino pelo badalo, então tá. Nós subimos, mas na hora, não precisava nem bater. Na hora que ele subiu, aí até eu subi primeiro, aí eu segurei o braço dele, ele pegou, não tinha escada, para subir era difícil. Aí subimos, chegamos em cima, estava escrito, em volta assim, Igrejinha do Rosário. Eu falei, Silva, não precisa nem bater, mas vamos bater, porque a mãe vai falar que é ele, quer ver? Aí bateu o sino. O caseiro, que morava lá, do lado da igreja, já veio correndo. Aí nós descemos o sino, pegamos a corda, já fomos descendo o sino, ele falou, o que vocês vão fazer? Nós vamos levar o sino. Ah, não vai não, eu vou chamar a polícia. Aí o Silvio já pegou a carteira e falou assim, não precisa chamar não, eu sou a polícia. O sino ficava na igrejinha, roubaram o sino. O sino ficou sumido, se não me falha a memória, uns 8 a 1 ano. 8 meses a 1 ano. Foi anos. Numa bela noite, o ladrão pegou o sino e colocou na porta da casa paroquial. O padre não sabia de nada, pegou o sino e botou para dentro, achou que era uma doação. E nem leu Igrejinha do Rosário. Esse padre doou o sino para a igreja de Petrópolis, sem saber que era o sino original da Igrejinha do Rosário. Aí nós pegamos um pedaço de pau, botamos o sino no lugar e começamos a badalar o sino. A vizinhança toda veio chorando. O sino da igreja, o sino da igreja. Você vai achar o sino da igreja. Quase que a gente, quase nós arrumamos para a cabeça. Eles não queriam deixar a gente tirar o sino, né? Ah, mas ele era policial, né? Ele não era bobo. Ele já pegou o sino, saiu correndo, botou dentro do fusquinho azul que ele tinha e já correu aqui para casa e escondeu. Eles vieram tudo aqui na porta. Aí veio com o pessoal, aí veio a FUNARB e tal, e marcou a reunião para entregar o sino. A gincana, né, de 7 de setembro, que a minha família também se envolveu nisso. Tinha, o QG era na casa da minha mãe, eu era pequenininha. E sempre foi uma loucura, né? Então a gente aprende a gostar disso desde o berço. Olha, nessa época, a equipe da FUNARB fazia a gincana. Então, as perguntas, todas as coisas que aconteciam, era feita pela equipe da FUNARB. E a Melinha era de uma escola, de uma equipe. Então, a gente não conversava, ficava de mal 3 meses antes. Só voltava a se falar depois que terminava a gincana. Carnaval, a mesma coisa. Aí, as equipes tinham que estar
tinha que colocar um nome alusivo à história do Brasil. Sim. A gincana era gincana da independência. Era gincana da independência. Aí tinha Tiradentes. Aí nós optamos por Caravelas. Minas Gerais, aqui Brasil. Aí da escola de samba, da gincana, surgiu a escola de samba. Porque a gente também fazia parte do 7. Enquanto meu pai fazia gincana, era terceiro e segundo, terceiro e segundo. É. O dia que ele fez a gincana e saiu fora, falou assim, eu vou pescar, vou deixar a batata na mão de vocês. Uma semana, nós somos campeões. Ela sabia tudo o que estava acontecendo na casa dela. Parecia que ela não dormia. Porque a gente estava fazendo, a gente tirava uma soneca aqui, o pessoal resolvendo enigma, e olhando, sei lá, o maior pé de couve que você achar, o cacho de banana com mais fruta, aí aparecia lá com café. Ela não dorme, isso era meia-noite, isso era 2 horas da manhã, isso era 5 horas da manhã, isso era 7 horas da manhã. Mas todas as 2 da Caravelas, o QG, o lugar de reunião, porque a equipe, a gincana, ela dava enigmas que você tinha que entregar no outro dia. E passava aquela turma, e tinham tarefas para outro dia. Então, para distribuição de tarefa, para resolver essas tarefas que você procura em tal lugar, você procura, tudo isso acontecia na casa dela. Então era assim, era ir para a praça e para a casa dela, ir para a praça e para a casa dela, ir para a praça era o fim de semana, assim, da gincana de 7 de setembro da prefeitura. Eu imagino o tanto que ela ficava rindo por dentro, a gente quebrando cabeça, madrugada, tentando resolver. Ninguém tinha coragem de perguntar, nem perguntar para ela, sabe? E sabia que ela estava envolvida lá dentro. Sabe? E ela devia se gargalhar por dentro, vendo a gente quase chorando para tentar resolver o negócio. A gente tinha equipe de gincana. Aí são os freios. E ela era os freios. Ela adorava os freios ali da Cidade São Francisco. Os franciscanos saíam daqui. Botou os franciscanos na equipe. Eles fugiam do seminário para vir para a gincana. Aí acabou a gincana, minha mãe falou assim, agora nós vamos para a Gruta do Lapinha. Como é que é? Nós vamos para a Gruta do Lapinha. Minha mãe pegou aqueles franciscanos, levou para a Gruta do Lapinha no forró. Chegou lá, aquele monte de franciscanos, nós da equipe e tal, e as mulheres doidas com os franciscanos, que é cada um mais bonito que o outro. Botaram, eu chamei para dançar, acho que eles nunca divertiram tanto na vida deles, que eles divertiram dessa vez. Então, a gente estava sempre dando umas broncas, porque a gente é betinense, né? Aí a gente batia a boca de vez em quando. Mas era coisa rápida. Mas a Ladi, ela tinha um coração bom, porque ela ficava sempre ajudando uma pessoa ou outra. Né? Quando você precisava de um ombro amigo, ela sabia. Entendeu? Quando você precisava de um conforto, né? Espiritual, ela aproximava e ela dominava o terreno que ela pisava também, né? E na família ela era uma matriarca. Nunca pensou nela, sempre em estar junto com o próximo, ajudar, elevar o nosso município. Muito embora ela não fosse daqui, mas ela trabalhou e lutou como se fosse natural de Betim. Mas ela tinha um sorriso fácil. Ela é uma pessoa que olhava no olho, ela conversava com você. Então, ela era acessível, ela te ajudava no que ela pudesse, que tivesse acessível para ela ali. Isso abria a possibilidade de você, como é que fala, engatar um sentimento com ela muito rápido. Ela sempre foi muito acolhedora, minha mãe. Sempre tinha alguém morando com a gente, porque na necessidade tem a casa de Dona Ladi, seu escorrega, era sempre assim. Quando ela viu que eu tinha o domínio do acordeon, teclado, ela foi uma das grandes incentivadoras naquela época. Ela sempre incentivava a tocar nas apresentações, né, todas as oportunidades que tivesse. Então ela foi uma grande apoiadora na minha trajetória musical. Ela era muito preocupada. Tinha esse instinto matriarcal e também ela era muito humana. Então isso é o que fazia um diferencial nela. Não tinha distinção de classe social, de nada. Raça, cor, nada. A Ladi era universal. Todas as pessoas para ela eram importantes, então isso também é um diferencial. Isso é uma característica rara, principalmente nos dias de hoje. Ela era batalhadora
Sendo que ela tinha um objetivo, ela corria atrás. Ela corria atrás, ela queria uma coisa, ela ia. Podia até apanhar, mas estava correndo. Se era para fazer e se era para cultura, principalmente aquelas partes que ela mais gostava, ela estava pronta. Essa falta de garra, sabe, não existia nela. Ela sempre foi muito aguerrida nisso. Era muita humilhação para conseguir alguma coisinha, sabe? Não era fácil. Eu confesso tanta vergonha de vê-la passando desse comércio, conversando com um, pedindo uma coisa, pedindo outra, como um pedinte mesmo, entendeu? Para poder fazer algo pela cultura. Que não era nem para ela. Não era para ela. Eu ficava triste por vê-la passar aquele ridículo de uma pessoa maltratá-la porque estava pedindo alguma coisa pela cultura de Betim. Inclusive, até dentro da prefeitura. Ela tinha que mover os pauzinhos para poder chegar na pessoa certa, para conseguir, e conseguia. Então isso pra gente é triste. Porque tinha verba, né, para fazer, mas não podia fazer. Aí quando via que estava pedindo que a festa ia sair, aí tinha que aparecer, né? Além da festa do Rosário, Carnaval, Gincana, ela coordenava também a coroação da Igreja de São Francisco. Ah, que era, é? né, Ela e foi a os meninos. primeira a colocar os meninos para coroar, São Vestido de Francisco. São Francisco. O Santo Antônio. É Santo Antônio, ela coroava Santo Antônio. Ah, é Santo Antônio. E ela fazia todas as roupinhas. Todos que coroavam, voltava lá para abraçar ela. Tinha as balinhas no final. No final das coroações tinha as balinhas, né? O dia que ninguém falava que ia levar, a gente tinha que se virar em balinha. Inventava, a gente tinha que fazer o saquinho e todo Santo Antônio ganhava essa balinha. Ela não só participava do grupo de dança, do coral, como ela tinha a vida pessoal e tinha outras coisas particulares que ela fazia, e ela tinha isso como uma importância muito grande, né, no dia a dia da vida dela. E politicamente falando, ela estava sempre envolvida, né, na política, era uma pessoa que estava sempre lutando ali para defender os candidatos que ela tinha lá o amor por eles. E na igreja, no congado, nas festas de família, ela estava envolvida em muitas coisas, era muito conhecida, era uma pessoa muito querida aqui dentro de Betim e odiada também, né? Infelizmente nós não somos só queridos, né? Nós temos pessoas que gostam de nós, temos pessoas que não gostam, e assim a gente vai levando a vida. A Ladia, ela pegava as coisas para poder fazer e ela queria estar em tudo. Ela é uma mulher que queria estar envolvida em todas as coisas. E ela brigava por uma coisa aqui, por outra ali, ela pedia alguém para poder fazer alguma coisa que ela não poderia fazer naquele momento, mas ela queria estar envolvida em todas as coisas. E eu acredito que a gente vai demorar um pouquinho para poder ver acontecer coisas assim, da forma com que ela fazia. Ela não esperava. O trabalho dela era uma riqueza aqui pra gente, né? Que hoje ainda a gente sente falta do trabalho dela aqui, que ela foi uma mãezona, viu? E lá eu tive a oportunidade de me aprofundar, de conhecer e de acompanhar o mega trabalho político, artístico e cultural que era feito pela Ladi. Porque a Ladi, ela era uma política sem mandato. Lá na igreja de São Francisco, por exemplo, ela encabeçou os jovens, aqueles rapazinhos que faziam, ajudava lá no trabalho com as crianças lá na igreja. É o que eu estou te falando no caso daqueles enfeites que eles têm, aqueles retalhos, ela vinha pedindo nas lojas, nessas fábricas, para juntar, para depois cortar e fazer aqui para enfeitar o ano todo. E quando eu fui vendo na parte operacional mesmo, de fazer acontecer o evento, e ela estava ali auxiliando e assessorando e fazendo, e se eu chegasse nela no meio de um evento, desculpa, e me arruma um copo de água, um copo para eu pegar uma água ali no bebedouro, ela parava e te atendia. Não existia, estou muito ocupada para poder conversar com você agora, criança. Não existia isso. Se precisasse conversar com alguém do evento, se precisasse ter acesso a alguma coisa, com ela você conseguia. Ela conseguia fazer 30 coisas ao mesmo tempo. Tem gente que faz 3, ela fazia 30. E sabia tudo o que estava acontecendo dentro da casa dela. Eleição, então, era uma loucura. Todo mundo procurava a minha mãe. Mãe, todo dia tinha um na porta dela. Ela, além de ser mãezona, carinhosa, brincalhona,
ela tinha uma energia tão grande para fazer tudo na vida, né? Era uma pessoa que não media esforços, né? A gente chega a trabalhar 12 até quase 13 horas de trabalho sem ir embora. Difícil definir a importância dela, né? Porque ela era uma pessoa que tinha atuação em todas as áreas, na cultura, né? No coral, no congado, no carnaval, gincana. Era uma pessoa que estava sempre ali, desde o início, né? Gente, a gente ficava até de madrugada na Casa da Cultura, até na casa dela, fazia varal de bandeirolas e fazendo as coisas e movendo. Ela movia céus e terras para colocar aquilo ali em prática. E muitas vezes, o que eu acho importante é isso, porque a importância dela, porque muitas vezes uma, duas ou meia dúzia de pessoas não colocavam fé, não acreditavam. E ela nunca teve disso. Acho que nunca sequer passou pela cabeça dela falar assim, esse projeto aqui não vai dar certo, por isso aqui. Ela falou, vamos embora, vamos colocar e pronto. E fazia com o que tinha. Por exemplo, roupas, cansei de chegar na casa dela, ver ela até de madrugada, bordando, fazendo. No final das contas, tudo acontecia. Ela era uma participante compromissada com o que ela fazia. Acho que a espontaneidade é um dos marcos dela. Ânimo. Eu não lembro de ver ela assim, com cara fechada. Não quer dizer que ela não passava por desafios. Com certeza ela passa por muitos, né? Apesar da gente não ter tido oportunidade de conversar muito, né, sobre coisas pessoais, mas volta e meia a gente sabia quando não estava muito bem. Era uma mulher sem medo, uma mulher que ia para frente mesmo, que dava a cara, entendeu? Pelo que ela acreditava, que ela queria. Uma vez na cozinha de um evento de congado. Isso eu gostei de ver, sabe, ali ela com a mão na massa. Foi legal. Ficava aqui até de madrugada, trabalhando nos eventos, curtindo os eventos. Era uma mulher de atitude, sabe? Ela não deixava... Quando ela precisava de alguma coisa, ela não ficava ali só pensando, ela ia atrás do que ela queria para que as coisas acontecessem. Mas ela ia correr atrás, ela ia fazer, ela não ia deixar a peteca cair, não. Eu acho que ela era uma boa jogadora de peteca. Não, na época do carnaval, a Ladi era uma baluarte, né? A Ladi, no carnaval, por exemplo, igual lá na Caravelas, lá a Ladi era carnavalesca, ela era diretora geral, entendeu? Mesmo porque que o barracão da escola de samba era o terreiro da casa da Ladi, né? E antes ela era diretora de ala no Samba 7, né? E por questões naturais, houve divergência e houve um racha na diretoria do Samba 7. Como ela já mexia na equipe de gincana da Caravelas e o pessoal já tinha vontade que a Caravelas se transformasse numa escola de samba, quando houve a dissidência, aí o pessoal falou, oba, é agora, juntou a fome com a vontade de comer, né? Só que ela era presidente de honra. Ela era presidente de honra, que era muito mais do que o presidente transitório, porque ela estava lá sempre e ninguém incomodava com isso, porque competência era mato. Fui da escola Samba 7, como destaque, como do grupo carnavalesco, do grupo artístico. Hoje não temos mais o carnaval em Betim, infelizmente. Após a escola de samba 7 de setembro, eu já tive mais um envolvimento com a Ladi e com a própria família dela, porque eu fui atuar junto da escola de samba Caravelas, que eles haviam fundado. Eu realmente entrei de corpo e alma, dando todo o apoio. A gente passava a noite costurando, preparando, né, as fantasias para os desfiles. E o interessante é que a gente trocava o dia pela noite, né? Na madrugada era mais tranquilo para a gente estar trabalhando, menos movimento. E às vezes a gente encostava um pouquinho na máquina, cochilava um pouquinho e voltava para as costuras ali para deixar tudo bonitinho, tudo prontinho para acontecer, né, o que a gente gostava muito, que eram os desfiles carnavalescos da época.
E ela desfilava, ela fazia parte da ala das baianas, tanto no set como na própria Caravelas. Quantas vezes já dividi a cama com mais umas 10, 15 pessoas costurando fantasia, virando a noite. A copa dela cheia com mais 8 máquinas e aquela loucura, né? Costurando para a escola de samba. E eu ajudava muito nessa escola de samba. Eu trabalhava na Casa Cultura, mas assim, eu ofereci minha casa como barracão da escola. Ó, o primeiro desfile nosso, nós ficamos em primeiro lugar na Bandeirantes, que foi Grupo B. Foi maravilhoso o desfile. Ninguém acreditava que ela fazia parte do Grupo 2. Sabe, assim, uma escola maravilhosa, de gabarito mesmo. Na Avenida Bandeirantes, em 1988, tinha a Caravelas, que era a escola da Ladi, Samba 7, Capela Nova, Unidos Citrolândia, Milho Verde, Gladiadores, Arco-Íris, até agora eu falei 7 escolas. Guanabara, 8 escolas. Então, em termos de desfile de passarela, Betim só perdeu para Belo Horizonte, em Minas Gerais. E naquela época tinha carnavais monumentais. Tinha São João del Rei, tinha Sete Lagoas e outras cidades. E da vez que eu estive aqui, tinha o pessoal da Escola Arco-Íris, do Samba 7. Aí foi o primeiro contato que eu tive com a Ladi. O primeiro contato superficial. Porque, posteriormente, né, eu tive o prazer de fazer parte da primeira leva de pessoas que foram para a escola de samba Caravelas. Eu trabalhei com ela na Caravelas, né, que eu fui diretor lá na Caravelas. Né? Na época que eles fundaram a Caravelas, eu era o diretor de comunicação. Mas eu acompanhava de perto, né? Porque eu sempre fiz parte dos movimentos artísticos, culturais e sociais de Betim. Né? Fui presidente da associação, fui integrante de agremiações esportivas. Então, o meu contato com a Ladi, ele era constante. Eu faço parte da escola de samba, tem 60 anos. Então, essa coisa que você vê falar aí de igualdade racial, de LGBT, não sei o que tem, não sei o que. A escola de samba já faz isso desde em 1930. Você sabe por quê? Porque na escola de samba, eu estou falando que era um reduto da Ladi. Na escola de samba, você pode ser o que você é. O negro pode ser negro e é protagonista. A mulher pode ser mulher e ela é a porta-bandeira. Ela é que carrega a bandeira. Se você for gay, você pode falar, o que você é? Você fala, não, eu sou gay. Eles falam, então o seu lugar está aqui, você vai ser destaque. Criança pode desfilar, idoso, toda a escola tem a velha guarda, que é um reduto de idoso. Em 1930 a Portela fazia, a Mangueira fazia, a Cidade Jardim fazia em Belo Horizonte, você entendeu? Quando veio o Samba 7 aqui fazia, quando veio a Caravelas fazia. Eu tinha a voz parecida com o meu pai. Quando eu comecei a cantar, eu não lembro quem era o prefeito, só que é o Oswaldo Franco. Já chegou no palco, gritando, vai lá e fala que escorrega que ele não pode cantar não, que ele está fazendo carnaval. Meu pai falou assim, ué, quem disse que eu estou cantando? Essa voz. É do meu filho. Aí ele aliviou. Entendeu? Meu pai estava na organização. Na época do carnaval, o Vitório Medioli deu todos os instrumentos da escola de samba. Você vê, ele viu a importância dela. Ele é um homem inteligente, né? Então, assim, ela tinha envolvimento com ele, ela conversava com ele de igual para igual. Uma pessoa muito simples, mas que não tinha medo. Ela pedia, ela conversava, ela falava o que estava errado. E que Betim, a partir daquele momento, seria a cidade do Rebanhão. Gente, são dois públicos distintos. O público do Rebanhão e o público do Carnaval. Sem contar, por exemplo, a Ladi, ela ia no Carnaval e ia no Rebanhão. Agora, o Carnaval de Betim, ele vem se restabelecendo agora, depois de 2020. Né? Depois de 2020.
A tendência é que melhore, né? Porque é reflexo condicionado do Carnaval de BH. A gente via ela em várias manifestações, né, que você ia ver a dança folclórica, apesar de, né, você olhava assim, né, eu conheço aquela dona ali, vai numa festa do Rosário, de novo. Né? Então, essa característica de ser, né, um agente cultural multifacetado das culturas populares, deixe-se bem claro isso, movia o coração dela. Mas eu acho muito difícil ter uma pessoa da qual você vai ter acessibilidade para o setor cultural, institucionalmente falando, do que como tinha com ela. Eu acho que o legado de a cultura é popular, a cultura é do povo, o pertencimento dela trazia para a gente também. Esse espaço também é nosso. Eu também posso ocupar, eu também posso estar aqui. É esse tipo de liberdade que ela dava. Foi uma figura muito importante. Eu percebia que ela defendia a gestão, porque era com quem ela estava lidando. E já teve momentos de crises políticas na cidade que pessoas viriam falar mal dos gestores do qual ela trabalha e falavam, cara, eu não quero saber. Não vem falar isso comigo, não. Ou às vezes ela poderia ser até mais ríspida que isso. Mas... Ou às vezes ela desconversava, saía de perto, fingia que ia fazer outra coisa. Onde não se valoriza a cultura, e principalmente as culturas populares, né? Porque não existem pessoas com formações acadêmicas, né? São pessoas que aprendem a fazer fazendo, são pessoas simples, né? Que não têm um palavreado rebuscado, que não têm um diploma. Mostrar que esse tipo de manifestação é importante. E hoje eu vejo que em Betim, principalmente nessa questão das culturas populares, a gente pode contar nos dedos as pessoas que conseguiram entender que é preciso correr atrás, né? Não ficar dependendo do poder público para tudo, e que cultura se faz fazendo. E eu sempre também muito festeira, gostava muito de festa, e a casa dela era uma coisa assim, era surreal. Eu sei que ela sempre esteve muito envolvida com muitas festas aqui em Betim, religiosas ou não, e era época de carnaval, e principalmente a localização, né, o local, né, da casa dela onde ela morava. O marido dela, o João, estava sempre envolvido com essa coisa de banda, de música, de carnaval e tudo. Ele sempre, né, tinha envolvimento nessa essa coisa cultural de Betim, eles sempre colocaram isso para cima, e a gente achava muito bonito. Ela tinha essa capacidade de reunir todo mundo, de qualquer ponto que fosse, e sempre no final era uma festa maravilhosa. Não tinha... a gente não sentia essa distinção, sabe, essa separação. Ela conseguia fazer essa união. Por isso que eu falo que é tipo uma mãezona, ela conseguia reunir. A Ladi, ela é uma apoiadora da cultura que eu não conheço igual. É aquele negócio, porque quando a gente fazia os eventos, a gente amava fazer. Sabe? Tinha a Ladi que era apaixonada. E a gente ia para ajudar, né? E tinha que sair bem feito. Então, a Ladi era uma pessoa muito aguerrida em tudo que ela pegava, né? Então, na parte da cultura e com gado ainda mais. Mas a Ladi, a gente tinha um trabalho muito bacana, eu gostava muito de como ela se posicionava. Trabalhar com o diferente, pro certo e pro bom, é sempre muito bacana. E a Ladi, nisso aí, ela não media esforços, não. Eu acho que ela foi um pouco desvalorizada pelo, sabe, assim, por exemplo, pelos governos. Eu acho que ela foi um pouco desvalorizada. A Ladi era importante nessa parte cultural, não só, né, nas manifestações culturais voltada para, né, a cultura popular, mas em todos os eventos a Ladi estava participando, ela entendia de tudo e ela tinha uma disposição, uma vontade de trabalhar, uma garra que eu ficava impressionada com a Ladi. A gente teve um contato dentro da Casa da Cultura com o coral. E na mesma época aconteceu o curso de dança folclórica. E a gente conversava e tudo, ela não tinha interesse nenhum, nem pensava em estar participando de um grupo e tudo mais.
E aí, de um certo tempo, depois que terminou o curso, né, passaram-se alguns anos, aí eu atuei com um grupo de dança aqui em Betim, já formado, depois do curso. E eu convidei a Ladi para participar, porque ela cantava bem. E ela não pensou não pensou duas vezes, ela foi, atuou com a gente. A gente participou de muitas apresentações, muitos acontecimentos legais, muitas coisas assim que ela participou mesmo para valer, até contribuiu ali em momentos difíceis. Eu me lembro bem, na época que a gente foi fazer uma apresentação no Parque Exposição, nós tivemos um desencontro com a organização. E ela participava do governo e ela não pensou duas vezes para defender o trabalho do grupo folclórico. Ela falou em aberto que ela fazia parte do governo, mas ela, naquele momento, ia colocar o sentimento dela de desapontamento, né, do que estava acontecendo, né, num governo que ela colocou, né, muito esforço para poder ajudar. E eu achei interessante ela defender o grupo de dança naquele momento. Vi que ela realmente gostava daquilo que ela estava fazendo. A voz dela era muito importante, ela tinha uma referência muito importante para a gente dentro da dança. Toda madrugada eu sonho com você. Show meu sabiá, show meu zabelê. Toda madrugada eu sonho com você. Na dança folclórica, grupo Capela Nova, depois veio para folclore, né? Eu participei dos meus 12 aos meus 17, que eu vim morar no Rio. Minha mãe cantava, minha irmã Helenice dançava e eu acompanhei elas, né? Sempre acompanhei, mas foi muito legal. Como cantora, ajudava nos momentos que podia, ela pegava a agulha, pegava a máquina, costurava, ajudava a fazer alguma indumentária, né, para o grupo. Ela estava presente ali no que ela podia estar contribuindo. Podia contar com ela sempre foi ali para valer. Ela dançava espontaneamente, né, nos momentos de descontração e tudo, mas no palco ela atuava com a voz e também tocando instrumento. Folclore, ele tinha história para tudo. Toda música ela tem uma história, ela tem algum fundamento. E a Ladi, como cantora, ela também expressava muito bem isso, né? Ela amava o folclore, ela amava cantar essas músicas, ela amava interpretar. Então, eu não lembro de ver a Ladi cantando de uma forma indiferente, de cantando por cantar. Ela cantava para expressar, ela cantava vivendo aquilo que ela estava cantando. Mas eu cantei no coral que tinha na Casa da Cultura. Eu dançava na companhia de dança folclórica e ela cantava. Eu e minha irmã. Era bom, agora a turma da companhia de dança tinha ela como mãe também. Assim, todo lugar que ela ia, que ela trabalhava, todo mundo tratava ela igual. Nós fomos convidados para fazer uma abertura no Palácio das Artes. E a Ladi foi também, participou, ela fazia parte do grupo, fazia parte da banda. E eu me lembro que teve um momento que no palco nós estávamos tocando lá para poder fazer a apresentação da Congada. E ela envolveu, né, Ladi com
congada e o congado e as festas do Rosário e tudo mais, então ela se empolgou muito e tocou o tambor com mais força. Foi no momento em que a fivela, né, do tambor soltou, o tambor bateu no chão e ela continuou tocando, e foi bem interessante porque a experiência que ela tinha com a gente era de continuar tocando, qualquer coisa que acontecesse, ela seguiu o roteiro perfeitamente. A atuação da Ladi conosco foi muito tempo, ela estava sempre presente nas apresentações, nos momentos de ensaios, nos momentos que a gente tinha algo para fazer. Nós fizemos muitas viagens, né? Fomos em festivais, em Olímpia, em São Paulo. Para ela foi uma alegria de poder participar de um festival tão grandioso como é o de Olímpia. E também em alguns lugares do interior. A Ladi, ela me defendia muito, por gostar muito de mim. Falava que as pessoas não davam valor e que eu não tinha que importar com aquilo. Quando alguém falava alguma coisa, questionava alguma coisa, ela estava sempre defendendo. Sempre falava que sem eu o grupo não ia para frente, sem eu o grupo não ia continuar, que se eu saísse do grupo, o grupo ia parar, porque eu dava de tudo da minha vida para poder fazer esse trabalho. Ela gostava muito da dança do carneiro, ela gostava muito, muito. Agora as danças que a gente punha no palco, como o catopê, a gente colocava o catopê na época que as meninas do Frei Stanislau, as minhas primeiras alunas, elas dançavam. Para ela não tinha coisa maior. Essas meninas que vêm de longe, ela falava, as meninas vêm lá do Teresópolis para cá para ensaiar e apresentar. A gente fez uma apresentação distante na cidade e a gente saiu de noite, a gente apresentou durante a nossa chegada durante o dia, e à noite a gente já voltou. Então foi bem sofrido e ela estava junto. Então ela não tem que cuidar dessas meninas, tem que levar elas de volta para casa. Na dança folclórica a gente viajava para baixo, para cima, e ela muito acolhedora e brincalhona pra caramba, né? E sempre foi muito mãezona mesmo. Ela era uma pessoa muito extrovertida, né? Então as brincadeiras, as cantorias, as alegrias eram sempre presentes, né? Não tinha um momento de tristeza. E quando acontecia alguma coisa que deixava a gente assim apreensivo, alguma coisa, ela sempre falava uma piadinha, ela sempre soltava uma gracinha e ajudava a gente a relaxar um pouco. Então o convívio era muito bom, era muito tranquilo, as pessoas gostavam muito, todos nós gostávamos muito dela. Às vezes ela até andava de rádio patrulha também, que tinha um filho dela, né, que não é filho verdadeiramente, e às vezes ela estava dentro do carro da polícia, a gente até assustava, mas é porque era uma carona que ela tinha ganhado. Era uma pessoa sempre bem-humorada e era uma pessoa agradável também para você se tratar, né, socialmente. Era muito bom, a Ladi era muito engraçada, né? Ela estava sempre contando um caso, sempre tinha uma brincadeira, sempre tinha uma pegadinha para pegar a gente. Era uma pessoa muito descontraída e que está fazendo falta. Era sempre alegria, estava sempre rindo, mesmo nos momentos de dificuldade dela, ela que fazia a gente rir. Ela foi muito importante, porque até nas brincadeiras, nas piadas, nas palhaçadas, saía um bloco de carnaval, saía alguma coisa para gincana, sabe? Era muito nas brincadeiras, nas besteiras que a gente falava no dia a dia. Sentava para jogar baralho e começava. Fala besteira mesmo e tal. Eu lembro que um dia ela foi ao médico, né, e chegou para mim e falou comigo assim: ô minha menina, você acredita que tinha uma moça lá no hospital? E eu acreditando, né, achando que aquilo tinha acontecido de verdade, né? Tinha uma moça no hospital e estava lá com a mãe dela para consultar. Quando o médico perguntou para a moça, pois não, o que eu posso ajudar? Aí disse que a mãe da moça falou para ele, não, doutor, ela veio aqui, mas é porque ela está com estresse mordomo. Aí o médico falou, o quê? Estresse mordomo, mas o que é isso? Ela está com estresse por causa de homem, porque ela está sem homem. E eu achava de boba. E aquilo a gente ria. Era assim, era sempre uma piada, né? Sempre algo assim que deixava a gente... Ela tirava muita risada da gente. Era muito brincalhona. A Ladi ela tinha um espírito muito jovem, né? Apesar da idade, mas eu costumo dizer a alma dela era de adolescente, eu falo isso. E na Ladi era comilona, né? Adorava comer. É
mesmo? A Mami gostava de comer? Gente, a Nadia era comilona demais. Fazíamos a parte musical, eu era instrumentista e ela uma das cantoras. Então, nesse convívio que eu tive com ela se comprometia mesmo a inúmeros compromissos que ela tinha, ela sempre participava dos ensaios, ela era comprometida com isso. Nas apresentações, ela sempre estava presente. No ano de 2013, eu e o Wesley Almeida, nós fundamos o Coral Cá Entre Nós. O coral teve uma duração de 5 anos, mais ou menos, mas no início do coro, a Ladio também participou conosco, né? E foi muito importante a participação dela. Na verdade, ela foi uma das incentivadoras para fundar esse coral. Nós recebemos um e-mail, o Wesley e eu, que o Wesley também ele cuidava da parte administrativa de um outro coro da cidade, e aí ele recebeu um convite para ir num festival de coros lá em Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Ela falou: uai, Wesley, por que vocês não montam um coral? Vamos montar um coral. E ela fez o mesmo há muitos anos atrás, o Canto Livre, né? E com a gente não foi diferente, ela foi assim, um ponto de partida. Então nós montamos o coro com o propósito de ir para essa apresentação. A gente não sabia o que mais ia dar depois disso. Talvez na nossa cabeça o Coral Cá Entre Nós ele ia ser só para esse momento, para essa apresentação, né? Porém, o coral foi rendendo e nós tivemos uma duração de 5 anos. Ela fazia parte do naipe das contraltos, num coro de formação mista, tanto no Coral Canto Livre quanto no Coral Cá Entre Nós. Ela participava desse mesmo naipe. E ela era muito dedicada, né? Ela cantava de tudo. O que a gente levava de repertório, ela gostava. Mas uma música que eu nunca esqueci, que ela sempre se emocionava, era Fascinação. Uma vez nós apresentamos um Coral Canto Livre bem quando eu entrei com essa música, e eu lembro de ver assim as lágrimas escorrendo. Ela era literalmente fascinada com essa música. Então ela, como coralista, o que mais me chamava a atenção era a expressão dela, a forma dela transmitir, porque a música ela não é só cantada, a música ela é expressada, a música ela tem que ser sentida. E ela, como cantora, ela fazia isso. Além de fazer bem o papel dela, né? Ela procurava ser útil, ela sempre observava, ela era muito observadora, né, dentro desse âmbito que a gente vivia ali. Era uma companhia de viagem muito agradável, era muito bom estar com ela, e era muito animada, né? Qualquer evento que a gente fazia de descontração, qualquer festinha, seja do coral, eu sei que qualquer hora que eu chegasse, estivesse rolando uma música, eu puxava para dançar, ela ia. Não era aquela coisa áspera, né? Não era aquele negócio assim, grosseiro. Ela fazia de uma forma muito sutil e que surtia mais efeito do que se fosse um outro tipo de cobrança. Então ela não ficava assim parada, né, por ser experiente, por ser pioneira, né, no canto coral ali em Betim, mas ela, de certa forma, ela ajudava de uma maneira dela, muito particular. Eu vou confessar, teve uma vez, né, nós estávamos na apresentação com o Coral Canto Livre, nós fazíamos, teve um período que a gente estava participando de um projeto, então a gente fazia diversas viagens para o interior de Minas. E a gente estava com um espetáculo que a gente trocava de roupa no meio do espetáculo, né? Então eram divididos por temas. Então a gente cantava determinadas músicas com uma roupa, depois a gente tinha que correr e trocar. Aí eu lembro que os homens iam primeiro, porque a gente ia fazer uma música só os homens e logo em seguida elas. Todo mundo, os homens trocaram de roupa, e quando eu estava terminando de vestir a minha, acho que todo mundo tinha pensado que era o mesmo camarim, chegou aquele monte de mulher, e todo mundo trocando de roupa, e a Ladio foi uma delas que eu vi, né, em trajes menores. Então aí quando elas me viram ali, elas morreram de rir, eu saí assim, né, tampando o rosto. E é o bom disso que era sempre muito leve, né, era algo respeitoso e leve. Os mais velhos estão indo embora. Dona Ladio fez parte desse período tão importante. E eu já escuto as pessoas falar, gente, eu podia ter aprendido isso com a Dona Ladio. A gente tinha que ter escutado mais ela. Então... E ela gostava muito de conversar sobre as coisas antigas da cidade.
E como eu sou uma pessoa muito ligada a essas questões da história mais antiga da cidade, né, era uma delícia sentar com ela para conversar. E era gostoso conversar com ela sobre uma época que eu não vivi. O que ela sempre falava com a gente, até mesmo com as crianças, que para ela não tinha idade, não tinha cor, não tinha beleza, não tinha nada. Desde o momento que você estava naquele grupo, ou você estava na igreja, ela tratava todo mundo igual. Essa parte de saber tanto a religiosidade e a igreja católica, a dona Ladiela conseguia fazer essas duas partes muito bem. Aí ela tentou passar um pouco disso para a gente. A cada lugar que você está, você tem que agir de acordo com o lugar. Se você entra numa casa, indiferente de que casa seja, você respeita aquela casa. É você ser irmão, ser amigo, ser companheiro e saber escutar, respeitar. Porque sem o respeito você não chega em lugar nenhum. E ela mostrou isso pra gente. O legado que ela deixou, a gente tem que continuar, que é louvar Nossa Senhora com amor no coração. Ela me mostrou amor. As dificuldades ela me ensinou assim, tá bom, tá difícil, minha filha. Eu não vou falar que vai ser fácil, mas você vai conseguir. Né? Tudo o que é ruim, o que é bom passa, mas o que é ruim também passa. Então a gente vai estar sempre junto e vamos seguir esse caminho em frente. E eu sei que ela seguiu o caminho dela em frente, como eu vou seguir o meu com toda a saudade. Tento ver aquilo que eu vi e aquilo que minha mãe fez. Então eu junto isso e trato todo mundo bem com humildade justamente por causa disso, pelo aquilo que a gente viveu com ela. Uma pessoa como ela vai fazer muita falta para quem está começando. Porque eu tive acesso a oportunidades por causa dela. Eu tive acesso a cursos porque ela comentou comigo. Eu tive acesso a shows porque ela comentou comigo. E só de estar lá na Casa da Cultura, só de estar visitando aquele local e dando bom dia, conversando com ela, porque ela era essa referência assim, do que estava acontecendo ali. E isso dá um embasamento que a gente tem para poder gostar, para poder participar, para poder ter referências visuais, referências musicais. E aí, quando eu perdi o meu pai, eu falei, meu Deus, e agora como que vai ser? Ela é a minha maior inspiração por isso, né? Pensei, né? Como que nós vamos viver agora? Ela foi lá e fez um papel de pai, de mãe, de tudo. Ela não deixou faltar nada dentro de casa, pessoal, amor, carinho também não. E ela continua, se manteve muito firme, muito melhor do que eu imaginei que ela pudesse fazer. Ela nunca deixou a gente pensar em por que que tem ou por que que o outro não tem. A gente tem o que a gente precisa ter. O que a gente não precisa, a gente corre atrás depois, a gente consegue depois, mas a gente tem o que a gente precisa ter, porque Deus é assim, ele faz tudo certinho. Ela fala, quando a gente nasce, o neném chora, porque ele está vindo para um mundo de resgate, de evolução. Mas quando a gente parte, quem fica chora, só que quem vai sorrindo, porque cumpriu a missão. E eu sabia que ela também estava cumprindo a missão dela e que estava chegando a hora dela descansar. Ela tinha uma cabeça tão aberta que eu ficava, gente, como ela diz, com a idade que ela tem nessa cabeça. E a gente podia falar de qualquer assunto com a Ladir. Qualquer coisa que a gente precisasse conversar com ela, a gente podia conversar com ela, que ela lidava com toda naturalidade, sabe, espontaneidade. O que ela deixa para a gente nesse sentido é de ir atrás mesmo, de correr atrás, né? De não ficar em casa de braços cruzados esperando a coisa chegar pronta na sua mão. É de ir desde, um exemplo, a festa do Rosário, né? Desde cortar a TNT e amarrar as bandeirolas, até estar lá fazendo a decoração, até o último dia da festa, de descer os maços, de tirar a decoração, de guardar tudo, de ter aquele carinho com tudo. Então a fé dela era inabalável. Então tudo que ela ia fazer, ela fazia com gosto, com carinho, com dedicação, com amor. Fé e caridade, que é o que ela sempre prestou pra gente. A gente nunca tinha visto isso por aqui. Eu nunca vi. Um altar ficava coisa mais linda, porque ela enfeitava o altar. Eu sou muito orgulhosa por ter ela, porque, assim, sobre religião, ela sempre foi envolvida no meio de tudo, né? Então, ela me levou na igreja evangélica,
Me mostrou, não sei quanto tempo depois me levou na católica. Aí eu fazia teatrinho, fiz a minha primeira comunhão. Depois ela me levou no terreiro. Fui com ela também, via tudo, aprendi. E ela me ensinou a importância de cada uma religião. E me ensinou que não existe religião ruim, existem pessoas ruins nas religiões. Quando você escolher, escolha com o seu coração, porque em todas elas você vai encontrar Deus. É muito bonito o que ela me mostrou, né? Ela não me impôs uma religião, ela me mostrou todas elas e falou que eu ficasse melhor, que eu ficasse mais confortável. Ela acreditava em Deus. Deus é tudo, ponto. A futura religião, para mim, é o amor, né? A gente não tem que comparar ou reclamar ou falar mal de qualquer outra religião. Fui em todas elas, conheço pessoas de todas elas, me dou bem com todos. E cada um tem a sua. E a minha mãe me ensinou muito isso, a respeitar todos eles. Congada, ela era bem ligada à guarda do seu Mário, porque o seu Mário que era o pé da coroa. Quando ele faleceu, isso passou para o seu Dalmo, que era o segundo capitão mais velho, né? E aí juntou, né? Uniu os dois. Com a vinda da Ladi, é que houve essa questão de se abraçar mesmo à manifestação do Rosário, né? Porque aí a Funarb passou a dar mais insumos, né? A dar uma estrutura maior para a festa. Pessoa boa, maravilhosa, né? Ela, se não fosse ela, acho que no Congado já tinha caído muito. Hoje, a gente está sentindo o maior aporte dela. Ela enfeitava o rosário, ela que punha a bandeirinha, corria atrás. Um degrau do Congado. É uma pessoa muito importante para o Congado. E, por sua importância, é interessante destacar que ela se foi no dia, né, que estava começando a festa. A gente enterrou ela na sexta. E no sábado tinha que levantar a bandeira dela. Ela tem feito muita falta, que você pode ver que o meu olho está até com lágrimas, que eu considerava ela como minha mãe aqui no Congado. E sinto muita falta da dona Ladi, porque eu tinha muito amor por ela e sempre ajudei ela a vida toda. Tudo que ela fazia com amor, com carinho, com dedicação. E a gente aprendeu muito com ela. Hoje, sem ela aqui, a gente estava de pé e mão atada. Porque a gente perdeu o meu pai, que era o nosso líder também, e em seguida perdeu a Ladi, que também era uma líder nossa. Então, para a gente fazer a festa o ano passado foi muito difícil, muito triste, muito doloroso. A gente traz lágrimas nos olhos e tristeza no coração. E esse ano não é diferente, porque tudo que a gente fala sobre Congado a gente lembra, tanto do meu pai como da dona Ladi. Tem o seu Raimundinho também, que hoje não está podendo dançar nem conversar com a gente, porque ele está um pouco debilitado. Mas quando fala de Congado, aqui em Betim, a festa do Reinado, essas três pessoas é o primeiro nome que vem na mente. Então a tristeza maior é saber que eles não estão junto com a gente fisicamente. Mas eu sei que lá no céu tem umas estrelas brilhando que são eles iluminando nós aqui na terra. Então eu fiquei com ela até Deus tirar, porque Deus é que tirou, porque ela podia estar com a gente aí, nos ajudando, trabalhando, porque ela, lá na Irmandade, ela preocupava, então o ornamento todo era por conta dela. Tudo, arrumava tudo, cortava, pegava esses retalhos de MVAs, tem tudo para enfeitar. Ela ia buscar as rainhas, arrumava. Tinha uma preocupação muito grande em tratar ela da melhor maneira possível. Tratar como rainha mesmo. Então, era muito guerreira. Então, a dona Ladi, nossa, ela, para mim, ela vai ser lembrada para sempre. Né, pela pessoa dela e tudo que ela me ensinou. Quando eu lembro da festa de Nossa Senhora do Rosário, eu lembro dela. Deixa um buraco bem grande, né? Que era ela que corria. Hoje o Zandor. Tem que buscar flor, tem que correr atrás disso. Que ela era uma capitã regente, era uma de fervor mesmo. Ela foi uma pessoa muito especial, sim, na nossa vida, sabe? Aonde ela estiver, que Deus tem em bom lugar, porque ela foi uma pessoa muito boa. Uma pessoa que está no Congado há muito tempo, esteve no Congado há muito tempo. Né, desde a década de 80 a gente já vê fotos dela participando, acompanhando o Congado lá no Vianópolis, acompanhando aqui na Capela do Rosário. Eu tive o prazer de conviver com a dona Ladi por 14 anos. Né, ela ia na nossa festa na Colônia Santa Isabel. Bom, a gente se conheceu, eu era pequeno ainda, né? Através do meu pai, sobre os Congados aqui de Betim. E ela sempre ajudou a gente, né?
Então, como ela gostava muito do congado, não só do congado. Era uma pessoa muito espiritualizada. Então eu lembro muito dela falar de Joaquim Nicolau, né, que foi o congadeiro mais importante da história de Betim, né, viveu com mais de 100 anos, e ela fala dessa transição para nós também, dessa partilha. No congado, no reinado do Rosário, primeiro a questão da devoção que ela tinha, né? Outro é o fato que ela abraçava aquilo de corpo e alma, de uma certeza de ter uma missão dentro da Irmandade do Rosário que era absurda. Às vezes chegava até a incomodar, sabe? Assim, incomodar no sentido de que se ela precisasse ser insistente para conseguir alguma coisa para o congado, ela ia ser. Não tinha tempo ruim de fazer reunião e provocar reuniões. Ela era capitã regente da Irmandade e tinha também essa coisa, dessa preocupação de que as coisas fossem feitas da forma correta, como se fosse uma pessoa mesmo para estar ali guiando, ensinando algo. Meu Deus! Ela fez falta assim, na organização, na decoração. Só na decoração você já via que ela não estava lá. Porque ela trabalhava muito, aquilo ficava maravilhoso. O átrio da igreja, todo ornamentado. Eu passava noites fazendo os adereços para decorar. E a quantidade de gente de fora que estava procurando por ela lá, na hora que estava desenvolvendo a festa. Porque não foi muito divulgado, né, que ela tinha ido embora. E ela trabalhou aquilo ali mais de 20 anos. Então tinha a marca dela em tudo. Ela ficava uma louca. Ela participava das rezas, ela participava enquanto estava fazendo alimentação para o pessoal. Ela ia onde estava servindo. Ela dançava o tempo todo, eu não sei, ela virava umas 20 lá de... E nunca mais a festa vai ser igual. Olha, é estranho, né? Como a última festa chega lá e não vê a Ladi. Mas é que eu tô falando, a força que ela tinha, né? Enquanto fazer valer a cidadania, né? Que eu acho que é a palavra mais correta para isso. Poucas pessoas no reinado conseguiram aprender, né? E a hora que esses poucos não estiverem mais aqui, a gente corre o risco também de não ter mais congado. Porque a gente vê que as gerações futuras que estão ali não estão interessadas em pegar no pesado como ela pegava, né? É uma alegria sem tamanho, né? Não tem como explicar essa alegria que eu sinto. Que eu já conversei com Nossa Senhora várias vezes, sei que ela me escutou. E eu quero dançar congado até o dia que ela permitir, né? E deixar eu aqui na terra. Mas eu trazer o que meu pai fazia e eu continuar esse legado dele, até mesmo o legado da Dona Ladi, para mim é muito satisfatório. Não só para mim, para minha família toda, o nosso grupo em si, todo mundo que dança o congado no nosso Moçambique, eles têm essa devoção por Nossa Senhora e esse agradecimento pelo meu pai e a Dona Ladi. Então o legado que ela deixou para a gente é sempre respeitar o seu próximo como a si mesmo. E mais, louvar Nossa Senhora. Ela sempre falava que a gente de mão dada formamos uma corrente. E essa corrente é o Rosário de Maria, que ela carregava no peito. Se não fosse ela e os capitães mais antigos que também não estão mais aqui com a gente, esse reinado não continuaria, não. A dedicação dela era enorme, ela brigava, batalhava mesmo, buscar rei e rainha. Parecia que se dividia em 3 a 4. Muitas das vezes teve gente que estressou ela aqui no Rosário aqui. Precisava de correr atrás de material, ela correria. Se fosse preciso correr atrás e conversar com alguém, fazer uma reunião com político ou com gente do comércio, empresário, ela estava ali. Então essa função bem articuladora, eu acho que vai ser uma perda muito grande. Era uma função que ela fazia com maestria, fora a parte mais espiritual mesmo, como capitã regente e tudo. Então,
Eu acho que ela tinha esse papel. Essa garra, essa disponibilidade de chegar e abraçar e brigar e querer tudo certinho, era o meu pai, o seu Raimundo e ela, né? É os três que no momento não estão aqui no meio nosso aqui para dar essa continuidade. Mas essa cobrança dela, essa força que ela tinha, é inexplicável. Ela tinha uma força que pouca gente tem, uma coragem que pouca gente tem de chegar e tentar batalhar. Eu acho que a questão dela querer tudo ao mesmo tempo, ela via a necessidade que o Congado aqui em Betim estava precisando. Então, ela, com a força que ela tinha, o conhecimento que ela tinha, ela usava isso aí para ajudar todo mundo. Vim aprofundando mais um pouco, cheguei até o Congado. E no Congado, eu cheguei aqui, era a mesma pessoa, a Ladi também, mexendo nas imagens, fazendo enfeites, cortando bandeirinha. Ela pedia a gente para ir em tal lugar, a gente ia para ela, buscava almoço para ela. Às vezes a gente ficava com fome, ela ia lá, tirava do dinheiro para a gente se alimentar também. Eu via a Ladi, né, engajada nesses projetos, e a força de vontade que ela tinha, as lutas que ela tinha, as batalhas para poder conseguir, né, fazer com que essa festa acontecesse, as festas acontecessem. E eu acho que a Ladi fez esse evento crescer de tal ponto, né, que, sei lá, virou uma festa tão bonita em Betim, né, e essa também deixa esse legado de alegria, né. Toda essa coisa da novena toda que é feita, e ela estava ali, ela não faltava em nenhum dos dias da novena, e nos dias anteriores aquela correria para conseguir comunidade, para cuidar da missa num dia, cuidar da missa no outro, e sem essa preocupação, sabe, de se o nome dela vai aparecer, se o nome não vai aparecer. É aquela coisa de entender que tinha uma missão para cumprir e iria cumprir essa missão de todo jeito. Essas imagens da Ladi, eu acho que é o que mais povoa a minha mente, sabe? É aquela coisa de quantas vezes a gente na festa do Congado, quando terminava, as guardas já estavam saindo, e aí tinha que fechar a igreja, né? E a gente não estava ali esperando o pessoal todo sair, né, para poder fechar e tudo. A gente sempre podia sentar, ou eu havia sentada na porta, em uma das portas, geralmente eram as portas laterais da capela, sentada assim, e você via, né, que já estava o cansaço, e mesmo assim você via cansaço, mas você via animação. E aí ela ia inventando. A gente não tinha o que enfeitar. E não tinha dinheiro para ficar comprando. Mesmo assim, ela deixava de comprar os remédios dela para comprar enfeite, para colocar no santo, para colocar nas flores. Aí tudo que eu tinha eu já trazia, tudo que eu conseguia eu já trazia, que eu já sabia. Então é um pedacinho de renda de um jeito, de outro jeito, um botão, tudo virava enfeite. Tudo. E aí, na hora que chegava lá na igrejinha do Rosário, tem 2 bambolê com imagem de santo enfeitada. Eles não tiraram. Foi ela que pôs lá os bambolês. Esses enfeites eles não tiraram. E é o que eles estão usando até hoje. Os últimos anos, ela já não estava boa, sabe? Então, ela ficava sentada na porta da igreja e só mandando. Neném! E eu tinha que fazer enfeite, tinha que enfeitar, tinha que ajudar os meninos a colocar aonde ela queria e do jeito que ela queria. A preocupação dela era as rainhas. Era buscar e levar as rainhas, os reis, em casa. Não é deixar no meio do caminho, não. E não era qualquer carro, não. É que eles são velhos, não pode judiar deles, e tinha que ter o espaço deles enfeitado, e ninguém era o que ela mais preocupava. Ela participava de uma festa de uma forma que não tem nem como explicar. Porque muita gente maltratava ela, porque é aquela parte de ignorância do ser humano, mas tem um ser humano que a ignorância é com eles, não consegue se libertar, infelizmente. Então, ela sofria com essa parte, mas ela não deixava se abalar.
Ela procurava ajuda do outro lado, deixava passar. E ela fazia de uma forma que talvez fosse a gente fazendo o que ela fazia, não conseguiria fazer tão perfeito igual ela fazia. Ela falava para a gente que o importante não era o seu sofrimento, o importante era o louvor da Nossa Senhora, que era no final da festa. Ela falava, não, cumpri com a minha obrigação. E hoje minha missão está cumprida. Não jogue o seu rosário no chão. Então a última palavra que ela falou para mim, vai dar certo, Nossa Senhora está contigo. Então Nossa Senhora levou ela até onde ela pôde. E a fé dela que fazia ela ser tudo isso que ela era. Ela pegava uma caixa, pegava a bandeira, não tinha o peso. Se ela fosse carregar o andor, ela não sentia peso, porque o peso dela estava no coração, e o coração dela era puro. O exemplo que ela deixou para a gente, no caso, ela deixou para todos os congadeiros de Betim. Eu não sei as outras guardas, os outros grupos, mas ela passou o mesmo para um, passou para todos. E todos viam e acompanhavam ela no seu dia a dia, aqui na casa de Nossa Senhora. O nosso reinado, o nosso grupo, o nosso Moçambique, o pessoal estava seguindo isso aí que ela falou. A gente está tentando levar tudo que ela mostrou, o que ela fazia, o que ela ensinou, o que ela queria falar, a gente ouvia e a gente está tentando levar. Então as crianças hoje do nosso grupo, a gente está ensinando ela igual ela nos ensinou. Porque se a gente não enfeitar o andor hoje, amanhã outra pessoa vai ter que enfeitar. Mas se essa outra pessoa não tiver um treinamento, não souber falar o porquê, quem que fez, como que vai fazer, não chega até aqui. Isso aí tudo ela ensinou. Então, eu acho que o que ela mostrou não vai acabar. Se depender do meu grupo, não acaba aqui em Betim. Ela não estava dançando para você, para mim, para fulano. Ela estava dançando para Nossa Senhora. Então, a identificação dela com Nossa Senhora era muito forte. Então, ela não esquecia a cor. Ela não olhava a cor. Igual ela não olhava a idade, ela não olhava beleza. Para ela, todo mundo era igual. Quando você veste uma roupa, um uniforme do congado, ela quer vestir também. Ela queria ir igual. Então, ela não cansava. Eu mesmo queria ter essa animação dela toda. E a maior alegria que ela tinha era quando ela via todo mundo junto. Ela queria abraçar tudo e deixar todo mundo junto. Mas não é todo mundo que tem a mesma cabeça. Mas na hora de fazer as festas, que era da igrejinha do Nossa Senhora do Rosário, isso não existia para ela. Existia quem estava ajudando. Você vai me ajudar? Ótimo. Ela pedia para todo mundo. Até a festa é sempre feita com a ajuda dos lojistas que gostavam dela. Porque ela era uma pessoa muito feliz, muito alegre. Então, assim, a gente não sentia que estava trabalhando. Na época das festas, né, do congado, ela ganhava coisas assim inacreditáveis. Pessoal, dono das lojas, né, do comércio aqui de Betim, pessoas difíceis que eles falam, não dá nada para ninguém. Para ela iam caixas de material. Por isso que ficava aquela lindeza que era. Eu estive muito próxima dela na execução da festa de Nossa Senhora do Rosário, né, do reinado. E muito hoje a gente ainda tem o reinado em função do trabalho da Ladi, de resgate, de correr atrás, né, de literalmente carregar aquela festa nos ombros. Mas ela tinha uma força maior aí, com relação aí do congado. Assim. Mas ela tinha uma sintonia, né? A comunicação dos tambores daquele povo de antigamente, parece que aquilo se via presente na vida dela. E ela respeitava muito eles. Ela falava assim para nós, que a gente, onde a senhora vai? Mas vou lá, meus negros, vou lá cuidar deles. E subia para a igrejinha. Elas não podiam passar falta de nada. Ela preocupava com tudo, alimentação, de nada. Condução. A gente pintava as coroas das rainhas, ela trazia, a gente tinha que lavar, o Badé, né, coitado, o Badé tinha que lavar, desamassar, dar brilho, e ela levava as coroas tudo para lá. Ela trabalhava assim, ela não tinha hora. E ela envolvia todo mundo. Eu me lembro que a gente fazia as bandeirinhas para enfeitar o átrio ali da igreja, lá no quintal da casa. Então a gente amarrava, né, os barbantes e colávamos. Ficávamos até 3, 4 horas da manhã. Que ela dava conta de tudo. A Rede Globo veio fazer uma matéria em Betim sobre o congado da igrejinha do Rosário. Você acredita que eles não conseguiram? Aí eles falaram assim, olha, quem vai te dar essa entrevista é a Ladi. Eles tiveram que vir aqui em casa fazer entrevista com ela para contar toda a história do congado de Betim. E ela tinha, assim, uma afinidade e um amor e um empenho profundo. Lá ela vinha com os enfeites, já fazia com bastante antecedência na casa dela, chamava alguns das guardas, os voluntários que podiam dentro do possível, cada um deles iam para ajudar.
quando eu fincava, botava a estrutura tudo e a Ladi ia lá para enfeitar. E ficava bonito como ficou todos os anos. As ornamentações, que era o principal marco dela, né, a atuação dela. Então sempre a gente lembra das coisas que ela fazia, do jeito que ela ensinou a gente muita coisa, né? Aprendi muita coisa com ela. E assim, ela sempre vai ser lembrada, né? Ela sustentou a festa do Rosário e foi passando pra gente, né? Existem 2 até 3 meses de luta, né? De dia a dia, de buscar material, de se definir o que vai se fazer, até chegar na culminância, que é o último dia, né? E por muitos anos, quem fez todo esse bastidor da festa foi a Ladi. Então, se ninguém aprendeu ou pegar no chifre do boi como ela pegou, acabou. Eu tinha muita amizade com ela, desde os 5 anos de idade. Eu ajudava ela a enfeitar a igreja, a conseguir as doações para a festa de Nossa Senhora do Rosário. E hoje eu estou com 31 anos de vida. E a vida toda eu fiquei ajudando ela nesse trabalho. Essa festa precisa do poder público para acontecer e ela estava lá mais próximo e tinha mais contato com essas pessoas, que tinham o poder de fazer a festa acontecer, ajudar a festa a acontecer. Eu penso que ela ficava à frente, mas ela unia todo mundo para que a festa acontecesse. E ela era uma mulher de muita atitude. Porque ela fazia tudo, ela ficava o dia inteiro em pé, cortando bandeirinhas, ia para as igrejas para limpar, para poder enfeitar a igreja, enfeitar o local onde ia acontecer a festa. Os ônibus que buscavam as guardas na época, e ela estava à frente de tudo, organizando tudo, mas sempre junto, que ela sabia que precisava de todo mundo com ela para que a festa acontecesse. Então, assim, era uma festa que eu acredito que era dela, mas que era de todo mundo, né? Ela fazia ser de todo mundo, né? Eles admiravam a Ladi, as guardas. Podiam ser guardas de outras cidades que vinham para a festa e todos estavam ali. Foi uma perda muito grande, porque ela tinha maior carinho com nós, assim. Nessa época de festa, assim, ela que gostava de buscar, tinha ciúme, não gostava que outra pessoa fosse, você entendeu? E então teve um dia que ela não pôde ir e buscar a gente. E nós tínhamos que ir lá para casa do Dalminho. Aí arrumou uma pessoa que ela não tinha muito conhecimento para nos levar, né? Aí quando a gente foi chegando lá no Dalminho, passou um pouco, aí chegou um carro preto, buzinou lá, ela, eu vim atrás das minhas rainhas para ver se elas tinham chegado, porque, nossa, eu com medo das minhas rainhas de ter sumido com elas. E ela, por exemplo, as guardas têm uma certa rivalidade. A Ladi entrava em todas as casas e era bem recebida. Comentando, ela estava em todos os locais, não dava para entender isso. Ela recebia o pessoal, porque os ônibus começavam a chegar às 7h30, aí a gente levava para o café. Quando eu assustava, ela estava no café ajudando a servir. De repente, a Ladi está lá rezando com o povo. De repente, ela está lá onde está fazendo a comida. Ela virava umas 20 Ladi. Ela participava de tudo. E com cuidado para dar tudo certo, sabe? Quantas vezes eu fui com ela nas casas, ela era recebida igual a rainha. Eles sabiam que ia sair as coisas. Era a pessoa de confiança deles. Ela acontece durante um mês, né? Você não contava com ela para mais nada, era só o congado. A Ladi, ela dava pitaco em tudo, ela entrava em tudo, né? No congado, acho que era o amor da vida dela, me parecia que era o congado mais. Era brava, né? Quando precisava ser, ela era brava. Mas não tinha um coração maior que a da Dona Ladi, não, viu? Dona Ladi é tradição, dedicação e paixão pelo Rosário. O pessoal do congado, por exemplo, eles tinham que lutar para colocar no mínimo um busto da Ladi. Pode ser ali na igrejinha do Rosário, pode ser lá em qualquer bairro de Betim.
Você entendeu? Para você ver a dimensão e o tamanho da participação. A Ladia, ela merecia uma coisa mais contundente. Eu acho que um legado de entender que a gente não deve parar de lutar e de buscar o que a cultura precisa, né? E fazer do jeito que der naquele momento. Eu acho que ela tem esse legado como agente cultural. Eu acho que deveria ter mais formas de homenagear essas pessoas que fazem esse bastidor da cultura e muitas vezes a gente não enxerga e não reconhece. O amor à cultura, eu vejo que é o maior legado que ela pode deixar. Quando eu lembro da Ladi, eu lembro de dedicação e amor à cultura. Ladi, vamos escrever rapidinho? Uma Joana d'Arc. Entendeu? Brigou, deu a cara a tapa pelo que acreditava. E é isso, os ideais dela estão presentes. Eu vejo a dona Ladi assim, até presente até hoje aqui com a gente. Né? É uma pessoa que já tem 2 anos que não está na nossa companhia, mas é como se estivesse aqui ainda. O que falta é gente assim para a cultura. Ela vai fazer uma falta tremenda. Eu acho que ela vai deixar muita saudade. Sabe, se saudade pudesse ser um legado. E que é uma perda, né? Foi uma perda muito grande, mas nós temos o nosso tempo. E o tempo dela foi fantástico, foi muito bom. É uma lembrança que vai ficar viva na nossa memória. Aí chegou o tempo dela, nós teve que entender Deus que ter que levar ela para descansar também. Eu fico até lisonjeado de ter oportunidade de vir aqui, né, diante de uma câmera e ter oportunidade de enaltecer, né, coisas que as pessoas já deveriam ter feito lá atrás, né? Tem uma música do Nelson Cavaquinho. Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Aí no final ele diz, por isto é que eu digo assim, se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as coisas em vida, o carinho da mão amiga, para amenizar meus ais. Depois, quando eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero prece e nada mais. Nem vou tanto mais na Casa Cultura depois que ela morreu, que não ficou tão legal mais. E como ela era uma permanência, se perde essa referência. Não tem mais. Sabe? Aí eu acho triste. Eu sei que ela está assim, vendo a festa nossa aqui e nós também estamos fazendo a maior oração, rezando para ela, que Deus vai em ambos lugar. Hoje eu sigo com todo amor. Dói, óbvio que dói muito, porque minha mãe era tudo na minha vida. Mas é tudo na minha vida, porque para mim ela não partiu, ela está ali do outro lado. E daqui a pouco a gente vai se reencontrar. A gente tem que ter fé, confiar em Deus, que vai existir pessoas assim ainda, que vão trazer essa alegria. É muito difícil você lidar em todos os meios e saber respeitar, e entrar e sair, e todos sentirem a falta, né? É muito difícil. Fazer o que ela e o que meu pai fizeram, eu acho muito difícil. Mas a gente torce para que ainda chegue pessoas que lutem pelo Congado, por exemplo, que lutem pelas pessoas com tanto amor e carinho como ela fez. Muita luz aí, né? E saudade pra gente aqui. Faz muita falta, né? Desde as brigas até as risadas. Falta. Ela foi uma pessoa essencial que Deus colocou na minha vida na hora certa, na hora que eu precisei. Ela foi a essência de Deus na minha vida. Foi. Não vou falar que foi o anjo, porque a gente aprontava. Nossa, eu era de aprontar, falava besteira demais e tal. Mas aquela pessoa que realmente, nas minhas horas mais felizes, eu procurava ela, e nas minhas horas mais difíceis, eu procurava por ela. Então, ela foi essência para mim.
Com certeza, eu não estaria aqui chorando e falando se ela não tivesse sido tão importante na minha vida. Ela foi uma amiga e tanto. Nossa, eu não largava dela por nada. A dona de um sorriso constante e a dona da simplicidade mais pura. Sabe-se apenas que ela era feita do adobe que ergueu as antigas igrejas, que resiliência era seu nome do meio, que nem a cotovia nem o rouxinol lhe igualava o canto. Sabe-se que o sertão não lhe dobrou os joelhos e o sul lhe deu família, que flor de laranjeira enfeitava sua fronte desde menina, que de sua fé brotava a sabedoria para o pleno viver. Sabe-se que na terra andou ou voou para o bem ensinar, que amor não é algo que se compra, que lugar de gente é dentro do coração de outras gentes, que eterno é o que fica na memória. Muitos não vão conseguir dar a dimensão da beleza que foi a história dela. Mas quem participou da cultura, quem viu as coisas acontecendo, às vezes como espectador, sabe? Eles vão... Ainda vai se perceber a falta que uma pessoa daquela faz na cidade, viu? A satisfação que ela tinha de ver a coisa feita, né? De às vezes ver de longe, né? E ela estando assim, né, e vendo de longe que a missão, que a tarefa daquela vez foi cumprida.